A luta desse sábado entre Dustin Poirier e Benoit Saint-Denis pode ser a última vez que a gente vê o Dustin Poirier entrar no octógono do UFC. Tem muita gente achando que se ele perde essa luta, ele se aposenta ali mesmo e aquela vai ser a última vez que a gente vai ver ele lutar. Quando a gente fala de casamento de luta, ninguém faz um trabalho melhor do que os matchmakers do UFC. Eu até soltei um vídeo aqui semana passada falando de tudo isso, que com a luta do Dustin Poirier e o Benoit Saint-Denis no UFC 299, a luta do Charles contra o Arman e a luta do Justin Gage contra o Max Holloway no UFC 300, o UFC alinhou ali de um jeito que não importa quem ganha ou quem perca, eles têm no mínimo 3 contenders para desafiar o Makhachev pelo cinturão. E dessa vez no UFC 299, agora, nesse sábado, não vai ser diferente. Se o Dustin Poirier ganhar, o Dustin Poirier vai continuar no topo e uma animação maior ali para tentar mais uma corrida pela disputa de cinturão. Não tô dizendo que ele vai ser o próximo, hein? Eu tô dizendo que ele entra no bolo com certeza. Aí de repente faz uma luta eliminatória, alguma coisa assim. E agora, se ele perder, o UFC ganha uma estrela do dia para a noite. Benoit Saint-Denis vem com um hype muito grande e traz com ele a força do mercado europeu. O Dana White está babando para ter um ídolo naquela área. Eles tentaram com o Cyril Gane, não virou, o cara é top ali, mas eles tentaram 2 vezes, disputou o cinturão, não ganhou, não, pelo jeito não vai ganhar, e meio que deu uma frustrada. Então, eles estão investindo num outro cara, e esse cara, do momento, sem dúvida nenhuma, é o Benoit Saint-Denis. Ele ganhando do Dustin Poirier, ele tá no topo da divisão e também entra nesse bolo aí para uma possível disputa de cinturão. De novo, não imediata, mas entra na conversa com certeza. Mas quem tá achando que isso vai ser uma luta fácil pro francês tá muito enganado. O Dustin Poirier tem muita experiência. Aliás, o Benoit Saint-Denis começou no MMA em 2017. Em 2017, o Dustin Poirier já fazia main event no UFC. A diferença é gritante e isso vai trazer muitas vantagens para o Dustin Poirier. Outra coisa também que a gente não está falando muito é que é uma luta de 5 rounds e não 3. Então o Dustin Poirier tem toda a malandragem ali, toda a experiência de veterano para de repente segurar aquela enxurrada, aquela avalanche de pressão no primeiro, no segundo round e ir cozinhando a luta e começar a soltar o jogo dele no terceiro, no quarto e vencer bem por uma decisão. Nada de surpresa aí. Ele é um cara muito mais rodado no MMA, ele é um cara acostumado com esse tipo de pressão, com esse tipo de luta, com esse tipo de evento. Isso tudo tem que ser levado em consideração, porque são pontos cruciais ali que todos juntos acabam fazendo diferença. O cara sente a pressão, o pessoal fala que ele sentiu o peso das luzes, né? O cara vai lutar numa arena gigante, no card principal, comem evento de um super evento desse como o 299, se o cara não tiver sangue muito frio, o que o Benoit Saint-Denis tem, por sinal. Mas no final das contas, a gente só vai saber mesmo ali na hora da luta. Se o cara não tiver um sangue muito frio, ele não aguenta e ele sucumbe à pressão da luta. E o Dustin Poirier é veteranaço nisso. Já lutou com todo mundo que você puder imaginar, fazendo luta principal com Conor McGregor. Eu acho que você não consegue fazer luta muito maior que essa, né? Pelo menos não no UFC. Então, nessa questão, eu acho que a vantagem é total do Dustin Poirier. Eu tinha até feito um outro vídeo aqui no canal, olhando essas lutas do UFC 299 e do UFC 300, especificamente dos pesos leves, e eu falei que de todas essas lutas, entre a luta do Charles, a do Justin Gage, o Dustin Poirier é o que tem a luta mais dura, e isso está se mostrando nas casas de aposta. Na Stake, por exemplo, que é patrocinadora do canal aqui, inclusive, o Dustin Poirier paga 2,80 e o Benoit Saint-Denis acho que paga 1,50. Tem casa de aposta por aí que o Dustin Poirier tá batendo quase R$3 para cada real que você aposta nele. Isso é uma loucura? Eu acho que é uma loucura. Eu vejo o Benoit Saint-Denis como favorito, mas eu não vejo o Dustin Poirier, um azarão, pagando 3-1. Isso eu acho até meio um absurdo. Mas o que tá levando as casas de apostas a deixarem essa desvantagem tão gritante é a incerteza. Por que essa incerteza? Porque a gente não sabe qual versão do Dustin Poirier que vai aparecer para lutar. O cara tá vindo de um nocaute do Dustin Gage, que é sempre uma coisa muito séria. O MMA é um esporte tão extremo que às vezes um corte de peso mal feito ou um nocaute bem dado, bem levado, no caso do Dustin Poirier, o cara nunca mais aparece igual. Então isso tá refletindo nas casas de apostas, a incerteza de saber que Dustin Poirier que vai aparecer para lutar é o que está levando as bolsas a botar o Benoit Saint-Denis como franco favorito. Eu não acho, de novo, eu acho que ele é favorito, mas não franco favorito. O Dustin Poirier aparecendo 100% do que ele consegue performar e competir,
ele é uma luta dura pra qualquer um, não dá pra descartar esse cara. E quando eu falo assim, o cara é favorito, mas o Dustin Poirier é muito duro, não dá pra saber, realmente não dá, parece até que eu tô até um pouco em cima do muro e tal, mas realmente não dá pra ter certeza, porque pelo que eu acho, as bolsas de aposta estão contando que o Dustin Poirier praticamente não vai voltar bem depois de ter perdido pro Justin Gage. Agora, e se ele volta bem? Dá pra descartar o cara? Não dá. Então, não é que que parece que eu tô em cima do muro, é que não dá pra ter uma opinião mesmo. Infelizmente, a gente só vai saber qual a versão do Dustin Poirier apareceu pra essa luta na hora da luta. De repente pode ser tarde demais e a gente não vai ter muito o que fazer. Por todos esses motivos, tá todo mundo achando que o Dustin Poirier se aposenta caso ele não consiga vencer. O cara já tá com a aposentadoria garantida, já tem empresa, fundação. Ele ganhou muito dinheiro esses últimos anos no UFC, fazendo aquelas lutas com o Conor McGregor. Então, aquela história assim, será que ele vai querer passar por isso de novo? Uma derrota significa 2, 3 passos atrás, mas fazer mais 2, 3 lutas para conseguir de novo chegar numa boca de cinturão. Eu não acho que ele vai ter energia e nem motivação para um negócio desse. E outra, falando em motivação, perder para um cara que acabou de começar, praticamente um novato, né? O cara começou em 2017, 2018. Perder para um cara que acabou de entrar no MMA é muito desmotivante. Ou seja, um cara com toda essa experiência, com toda essa bagagem, ele não vai ter mais motivação. É difícil ele ter motivação, né? Vamos colocar assim, para continuar lutando em altíssimo nível depois de sofrer uma derrota, se sofrer uma derrota para um cara como esse. Sem falar que se ele perder, ele teria que fazer 2 ou 3 lutas para voltar ao topo. E as 2 ou 3 lutas que ele vai fazer, ele não vai fazer com qualquer um, não. É o Dustin Poirier, né, cara? Ganha bem, ele vai estar lá no topo do ranking ainda. Vai ser luta contra Justin Gage, contra Charles Oliveira, Armando Sarukian. Vai ser só pedreira. Um cara que já venceu ele. Então, além de ter que fazer essas lutas, a garantia de que ele vai fazer e ganhar, não tem garantia nenhuma disso. O que é certo é que o UFC não para, não interessa se o Dustin Poirier vai se aposentar ou não, a máquina do UFC continua girando e no final das contas isso não vai fazer diferença. Uma estrela sai, outra já tá surgindo. Se o Poirier perder e se aposentar, o Benoit Saint-Denis já chega com força de estrela, ou seja, o UFC perde uma estrela, mas ganha outra ali instantaneamente. Para confirmar tudo isso que eu tô falando, é só olhar o que tá acontecendo, o que vai acontecer com essa divisão quando acabar o UFC 300, que a gente vai saber os nomes que estão ali e as peças, né, que estão em jogo, mas você tem potencial Justin Gage ou Max Holloway, Charles Oliveira ou Armando Sarukian, Dustin Poirier ou Benoit Saint-Denis. Ou seja, não importa quem vença ou quem perca, tem tanta luta boa para ser casada, com tanto potencial bom de disputa de cinturão e revanches e eliminatórias, que tem luta para acontecer aí pelos próximos 2 anos. E até dói falar um pouquinho disso, mas olhando todo o potencial e todas as lutas que tem que ser feitas, olhando de um ponto de vista de negócios, tem tanta coisa boa para acontecer e tanta peça para mover, que a máquina vai girar com Poirier ou sem Poirier e no final das contas não vai fazer diferença se ele tá ali ou não. Mas eu vou falar de novo, se o Poirier ganhar do francês, você esquece tudo isso que eu tô falando, porque você pode escrever aí, ele vai tentar uma outra corrida pro cinturão. E ele não vai disputar, quando eu falo isso, de novo, ele não vai ser o próximo a disputar o cinturão, mas ele vai entrar no bolo sim. Ele vai fazer aí mais uma luta, de repente, contra quem perder entre o Charles e Armand, ou quem perder entre Max Holloway e Justin Gage, e ele vai fazer uma luta assim. E esse cara ganhando, por que não o UFC não vai colocar ele para disputar um cinturão de novo? Ele vende bem, ele é um cara que tá sempre no topo ali, ele tem uma torcida forte, eu não vejo por que não. Inclusive, esse é o tipo de motivação que o cara precisa para continuar ali competindo em alto nível. Eu não acho que nenhum outro cenário seria tão importante para ele decidir se ele vai continuar ou não, como uma vitória agora e a perspectiva de que, opa, ainda tem uma chance dele fazer essa corrida e conseguir disputar um cinturão. Agora, do outro lado, se o francês vencer, ele vai se colocar exatamente nessa mesma posição que eu tô falando para vocês que o Dustin Poirier vai estar se ele conseguir uma vitória. O Benoit Saint-Denis, ele vai se colocar ali no topo do bolo e ele vai esperar também. É difícil ficar especulando o nome, a gente só vai conseguir falar disso melhor depois do UFC 300 mesmo, não tem jeito. Mas ele vai se colocar ali numa posição de esperar, ver como é que vai ficar os desafios. Se o Charles vence e o Charles é o próximo, que ele pode pegar o Armand, ele pode pegar quem perder entre a luta do Justin Gage ou o Max Holloway, ou ele pode pegar o próprio Justin Gage ou o Max Holloway, dependendo de quem vencer, e fazer uma eliminatória ali pelo cinturão.
as possibilidades são infinitas e não dá pra ficar especulando aqui até a gente ver realmente o que vai acontecer. E aí, 4 semanas depois disso, tem o UFC 300. Inclusive, me perguntaram no Instagram se eu achava que o Justin Gaethje tinha alguma chance de ultrapassar, de furar a fila do Charles e o Charles ser colocado para trás. E eu falei que tem, 100%. O Charles precisa vencer e vencer bem. A gente não pode esquecer disso. Quem tá achando que o Charles tá com a luta garantida, tá completamente enganado. Se o Charles fizer uma vitória morna, vamos dizer assim, ganha por decisão, uma luta equilibrada, e o Justin Gaethje aniquila o Max Holloway, quem vai disputar esse cinturão contra o Makhachev é o Justin Gaethje. Vocês podem escrever o que eu tô falando. O Charles vai ficar para depois. Agora, se o Charles ganhar bem e o Justin Gaethje ganhar mais ou menos, aí deve ir o Charles mesmo. Mas a verdade é que o UFC vai fazer a melhor luta que eles acharem que vai ser. A luta que vai vender mais e a luta que vai trazer mais audiência pro evento. Não se engana achando que é o Charles garantido, porque se o Justin Gaethje sair do UFC 300 com mais hype do que o Charles, é o Justin Gaethje que vai fazer essa luta. Escreve o que eu tô falando. Se o Arman vencer o Charles e o Justin Gaethje vencer o Max Holloway, o Justin Gaethje vai ser o próximo, não vai ser o Arman. Vale lembrar também que o manager do Justin Gaethje e o manager do Islam Makhachev é o mesmo cara. Então você tá vendo o Makhachev dizer que quer lutar com o Justin Gaethje e não prefere lutar com o Charles, e você tá vendo o Justin Gaethje falar que quer disputar o cinturão contra o Makhachev. Isso não é por acaso, eles estão com certeza controlando essa narrativa. Um fala do outro, o outro fala do um, e eles estão tentando fazer isso. Isso não significa que o UFC vai fazer essa luta só porque eles querem. O UFC vai fazer a luta que eles acharem que vai vender mais. Se eles acharem que o Charles vai vender mais, vai ser o Charles. Se eles acharem que o Justin Gaethje vai vender mais, vai ser o Justin Gaethje. E tudo isso vai depender da performance dos dois no UFC 300. A verdade é que é difícil pra gente ficar falando do Charles e de Justin Gaethje, porque a gente quer que o Charles ganhe, a gente torce muito pelo Charles, e a gente quer o Charles campeão de novo. A gente tem que tentar se excluir ali da bolha e dar uma olhada por cima e olhar essa categoria dos leves do UFC. Não tem categoria melhor que a categoria dos leves hoje no UFC. Tem tanta luta boa pra fazer, tanta luta boa pra casar, tantas possibilidades, que é sem dúvida nenhuma a divisão mais emocionante de se assistir do UFC nesse momento. Eu quero que vocês me falem quem que vocês acham que vai ganhar essa luta entre Dustin Poirier e o Benoit Saint-Denis, e o que vocês acham disso que eu falei, que se o Charles não vencer o Arman, eles provavelmente vão ficar de olho na luta do Justin Gaethje. Se o Gaethje vencer o Max Holloway, ele vai ser o próximo. Me fala aí o que vocês acham dessa minha ideia. Se vocês tiverem algum assunto específico que vocês quiserem que eu fale aqui, comenta aí também. Eu leio todo o comentário de vocês, então eu faço uma resenha dessa com o assunto que vocês sugeriram no próximo vídeo, beleza? Obrigado, um abraço, até a próxima.